Oi, pessoas. Eu sou o professor Kleber e na minha aula 1 de Biologia Geral lá dos anfíbios, que está lá no meu canal Quem Vê Cara Não Vê DNA, a gente estava discutindo um pouco sobre os grupos de anuros, né? Os anfíbios anuros, especificamente definindo a diferença entre sapo, rã e perereca, né? E a gente terminou dizendo que os sapos eles sofrem de preconceito, né? Que as pessoas morrem de medo por causa do suposto veneno e tal. E eu até tentei desmistificar um pouco isso. É claro que esses bufonídeos aí, que são os sapos comuns, eles produzem uma substância latecente que ela tem até um certo grau de toxicidade. E eu estava dizendo que a gente pode manusear esses animais, só que o que a gente não pode esquecer é que essas substâncias, elas podem fazer direto na pele, às vezes, em geral não vai, mas elas podem produzir efeitos, né, que podem variar de pessoa para pessoa. Agora, isso não quer dizer que não existam sapos que não são perigosos. Existem grupos extremamente perigosos que estão relacionados com uma família específica. E uma família que até tem ocorrência no centro-oeste e no bioma do Cerrado, né? Só que com uma diversidade bem pequena, que é a família Dendrobatidae. Os dendrobatídeos são sapinhos. É muito comum ver as pessoas chamarem esses bichinhos de rãs, né? Ah, são rãs coloridinhas. Mas, na verdade, elas são sapos, né? Por quê? Porque tem defesa química, né? A diferença é que são pequenas rãzinhas, pequenos sapinhos, perdão, pequenos anuros, que esses animais não vão apresentar uma glândula parótida ou paratoide atrás dos olhos, muito exposta, como é o que a gente viu lá nos grupos de bufonídeos, por exemplo, como é o caso desses aqui, tá? Então, a gente vai ver que, diferente do que a gente vê, por exemplo, no sapo cururu, onde as glândulas paratóides são muito evidentes, né? Nos dendrobatídeos, na verdade, o veneno ele está distribuído pela pele, certo? Não há uma estrutura propriamente dita específica, por exemplo, atrás dos olhos. Na verdade, descobriu-se que boa parte dessas espécies elas têm um mecanismo bioquímico, na verdade, para a produção do veneno. Na verdade, não são elas verdadeiramente que produzem a toxina, né? A boa parte das espécies que foram estudadas, descobriu-se que essas espécies elas comem outros organismos, tais como himenópteros, né? Formigas e cupins e outros organismos que produzem toxinas, tais como alcaloides, só que ao invés desses animais serem afetados por esses alcaloides, eles absorvem esses alcaloides, eles acabam sendo depositados no nível da pele, né? E aí essas glândulas de muco que estão na pele acabam distribuindo esses alcaloides pela pele. Então são sapinhos que apresentam uma distribuição de toxina que pode variar, né, em graus de toxicidade, mas podendo chegar a toxicidades altíssimas e altamente letais. Só que, óbvio, também da mesma maneira, só vão fazer efeito se tiver contato com as mucosas, né? Só que nesse caso são muito, mas muito, muito, muito tóxicos, né? Eles são conhecidos como sapinhos coloridos da Amazônia. A maior parte dessas espécies elas estão distribuídas na região sul-americana e elas são principalmente distribuídas na região amazônica, né? Esses organismos que hoje são classificados em quase 200 espécies, eles apresentam uma coloração altamente aposemática. E o que significa dizer isso? Significa dizer que é uma coloração de advertência, né? Para a gente entender melhor isso, nós temos que entender como é que a cor evoluiu nos grupos de animais, né? Não vai dar para a gente discutir isso aqui, mas eu tenho um vídeo só com a evolução da cor lá no meu canal do quem vê cara não vê DNA. Aí depois vocês entrem lá, acessem para gente. Vocês vão ver lá uma discussão legal sobre as dificuldades, né, que o próprio Darwin teve que contornar para poder entender e explicar melhor os evolucionistas de maneira geral como é que poderia ter evoluído a cor, né?
porque esses bichos chamam muita atenção, né? E chamar a atenção da natureza é uma faca de dois gumes. Você pode chamar a atenção de quem você quer, mas você pode chamar a atenção também de quem você não quer, né? E chamar muita atenção pode significar aumentar o nível de predação. Então, como é que esses bichinhos estão coloridos assim, né? Essas combinações de cores, amarelo com preto, amarelo com preto com laranjado, amarelo, azul e branco, tais como essas que vocês estão vendo aqui, né? Eles são na verdade lindíssimos, né? São animais esplêndidos, porque eles têm uma coloração muito, mas muito evidente, né? Algumas espécies, tais como o sapinho amarelo do Panamá, eles são tão aposemáticos, né? Eles são tão chamativos, né? Que a uma distância muito longa um pássaro conseguiria visualizar um bicho desse no meio da mata, né? Então, como é que é possível que cores tão aberrantes tenham sobrevivido e não tenham sido comidas pelos os predadores, né? Porque, na verdade, são cores de advertência, né? Quando essas cores são muito, muito chamativas, elas muito provavelmente estão associadas com algum tipo de defesa. No caso dos anfíbios, né? Isso é nítido na família Dendrobatida, né? Existem algumas espécies de endobatídeos que não são tão coloridas. Essas, por exemplo, que têm distribuição no Cerrado, elas são bem menos coloridas, mas as amazônicas são muito, muito iridescentes, né? E produzem a distribuição do veneno, da toxina, no corpo inteiro, né? Em algumas regiões da Amazônia são chamados de sapos ponta de flecha, de maneira genérica, porque algumas espécies são mais usadas ou menos pelos índios, mas os índios amazônicos, em geral, pegam esses bichinhos, sujam as pontas das flechas ou das arabatanas nas costas desses bichinhos e utilizam essas toxinas para caça, inclusive, né? Alguns desses alcaloides têm propriedades altamente alucinogênicas. Inclusive, alguns pajés amazônicos sujam pontas de espinhos nas costas de alguns desses endobatídeos, algumas espécies que os indígenas criam, e aplicam em si mesmos para entrar em transe. Então, existem alguns desses alcaloides que podem produzir efeito alucinogênico que, segundo alguns estudos, são de efeito mais pronunciado do que de algumas drogas muito conhecidas, tais como LSD, êxtase e outras, podendo produzir efeitos de transe de horas e horas e horas. Aí, ao entrar em transe, esses pajés supostamente fazem os seus rituais, conversam com os espíritos e etc. Né? O que é bastante fácil de entender. Né? Assim a gente conversa mesmo. Agora, a gente vai entender que esses organismos são muito específicos. Então, quando a gente pensa nos anfíbios que a gente vai ter maior possibilidade de encontrar no dia a dia, ou se você vai fazer um passeio num parque, numa mata, etc., eles não serão desse grupo, né? Então, esses sapinhos amazônicos, eles são muito específicos, né? De maneira que vale desmistificar um pouco essa ideia de que os anfíbios são muito venenosos, né? Por quê? Porque esse grupo é quase que endêmico. Ele ocorre principalmente na região amazônica. Então, é muito provável que em outros lugares a gente vai ter contato com esses bichinhos. Então, eu volto a frisar que a probabilidade da gente fazer mal a eles é muito maior do que eles fazerem qualquer mal a nós, certo? Eu vou colocar para vocês um fragmentozinho aí, que é um exemplo de uma dessas espécies endobatidas muito conhecida que ocorre na região amazônica, tá? Então, para a gente fechar a ideia dos sapos, nós estamos observando que os dendrobatídeos também, não só os ufonídeos, a família Dendrobatídea é uma família importante de sapinhos, mas que é bastante específica e peculiar, por causa da questão do aposematismo, certo?
espécies de sapinhos coloridos. Tudo na natureza que é muito colorido, geralmente vai estar relacionado à produção de veneno. E com esses sapinhos ponta de flecha, não é diferente. O nome sapinho ponta de flecha é porque alguns índios, principalmente índios da Colômbia, utilizam esses sapos para poder passar os dardos das suas zarabatanas nas costas desse sapo. E aí, quando ele passa nas costas, aquela zarabatana ela fica envenenada. E assim que ele acerta o macaco com a ave, esse veneno, que é um alcaloide poderosíssimo, faz uma morte quase instantânea desse bicho. Óbvio que depois o índio vai comer isso e não vai se envenenar, porque o calor do cozimento vai destruir esse veneno. Existem alguns cientistas que eles falam que as espécies mais perigosas do mundo, como é o caso do Phyllobates terribilis, que é esse daí que os índios usam, ele pode envenenar um ser humano só de você manusear ele de mãos nuas, né? Para você ver a potência que alguns venenos têm. Mas a grande maioria desses sapos, esse envenenamento só vai ocorrer se você ingerir esse sapo ou se você lamber as costas desse sapo ou alguma coisa do gênero. Eu espero que ninguém que assista meu canal pegue um sapo e lamba as costas desse sapo. Os patídeos, eles têm uma ampla distribuição nas Américas, América Central, América do Sul. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos principalmente na região amazônica, mas também entrando em algumas regiões como o Centro-Oeste. E esses sapinhos, o que é interessante deles? Eles, tecnicamente, eles não produzem esse veneno. Esse veneno, eles adquirem através da alimentação deles. Ou seja, formigas comem plantas que têm esse alcaloide, o sapinho come essas formigas e, ao invés de ele morrer, ele se adaptou a absorver esse alcaloide. Ele obtém esse veneno do alimento que ele consome. Ou seja, ele fica com seus tecidos impregnados desse veneno poderosíssimo. Tá? A espécie que eu vou mostrar para vocês hoje tem um nome científico bem diferente. Chama-se Adelphobates quinquevitatus, né? Aqui em Rondônia nós conhecemos como sapinho colorido. Os dendrobatídeos, diferente da maioria dos sapos, eles são diurnos, ou seja, eles cantam durante o dia e eles dormem durante a noite. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplar desse Adelphobates que é muito interessante para que vocês possam conhecer. Então, olha o detalhe da barriga desse sapinho, né? Eu coloquei dentro de uma garrafa porque é a única forma que eu vou conseguir mostrar para vocês sem que ele fuja. Esse sapo ele é muito rápido. Então, o ventro é cheio de máculas, cheio de manchas, né? Eu só coloquei na garrafa para mostrar para vocês, né? Já vou soltar. E as linhas que ele vai possuir nas costas dele. Bom, esse daqui é um machinho, né? Aquele era uma fêmea. Também coloquei aqui no potinho só para poder mostrar para vocês, porque eles dão um baile na gente. Lembrando que eles serão soltos, tá? Esses animais só podem ser coletados se você tiver autorização expressa aí do órgão ambiental para isso. Então, vocês podem ver, ó, o ventre é branco maculado com manchas pretas e as patas, elas são alaranjadas com bolinhas pretas também. Ou seja, uma combinação muito aberrante de cores, né? Não está muito na moda aí, mas que é o que faz com que esses caras fiquem protegidos aí no seu ambiente natural. E aí está ele, já solto, né? Se movimenta muito rápido. Né? A única coisa que eu vou fazer agora é lavar a minha mão, né? Para não passar no olho nem na boca, que pode eventualmente causar um envenenamento. Certo? Isso aí é um exemplo, né, de dendrobatídeo, né? Então, a gente pode observar que eles são muito comuns, né, na região amazônica e são muito peculiares, né? Então, é isso. Tem que guardar que ainda continuamos dentro dessa ideia de que os sapos são diferentes, quer dizer, eles são anuros, mas eles se caracterizam por essas peculiaridades e características que a gente discutiu aí, certo? Certo. Agora, e as rãs, né? E quando a gente diz que um animal é uma rã, o que quer dizer? São anuros também. Só que são anuros que, diferentemente do que a gente vai ver com os chamados sapos, são anuros que eles têm adaptações mais aquáticas do que terrestres, né? E tem uma peculiaridade: esses animais não produzem defesa química. Então, diferentemente do que a gente vai ver com os bufonídeos e dendrobatídeos, esses organismos eles não têm glândulas de veneno. A pele deles é uma pele mais lisa, né? Não quer dizer que a gente não vai encontrar rãs com pele também verrugosa, né? Claro que sim, a gente vai ver que tem espécies que têm a pele representada pela presença de verrugas e tal, só que é bem menos pronunciado do que nos bufonídeos, por exemplo, né?
e eles não têm defesa química, né? Essa característica ela é tão interessante que a espécie humana aprendeu a apreciar os anfíbios também para alimentação, né? Então, para algumas pessoas parece que não é muito comum pensar isso, mas a ranicultura é uma área muito bem desenvolvida, né? Dentro da área de manejo de espécies selvagens e tal. O ranicultor é o cara que cria rãs para o consumo, né? E as rãs são muito interessantes e é uma carne nutritiva e bastante saborosa para quem gosta desse tipo de carne exótica, né? A maioria das grandes capitais tem restaurantes, inclusive, que servem, né, esse tipo de carne, né? E por que a gente come carne de rã e a gente não come carne de sapo, né? Porque os sapos têm defesa química. As espécies de rã não, né? A, a, a rã touro, que é essa que a gente está vendo aí nas fotos, né? Essa maior da foto superior aí, eles são organismos que são criados no mundo inteiro, né? Eles são muito comuns em raniculturas para abastecimento de restaurantes, né, que servem as carnes exóticas. Esse é um dos exemplos deles, né? As rãs, elas atingem, enquanto os sapos têm tamanhos que podem ser grandes, né? A gente, inclusive, imagina que os sapos são muito maiores, né? Porque em algumas regiões, por exemplo, no Brasil Central, os sapos tendem a ter tamanhos grandes, né? Os búfalos são bem grandes, né? O sapo boi é razoavelmente grande, o sapo cururu é um sapo médio, né, que para muita gente é bem grande, mas assim não estão entre os maiores, né? Na verdade, as rãs representam talvez os maiores que a gente conhece, né? A rã touro, por exemplo, essa que é comestível, ela é bem grande, né? Quando a gente estica as patas, ela pode chegar a medir mais de 40 centímetros, né? E tem pessoas que se assustam com isso, mas isso é pequeno se comparado com tamanhos que a gente encontra em outras regiões do mundo. Então, quando você lê na literatura que é possível encontrar anfíbios, né? Anuros que atingem 80 centímetros da ponta da cabeça, né, até a ponta da pata, quando o animal está com as patas esticadas, tem pessoas que se assustam com isso. Mas, na verdade, existem sim, né? Existe um grupo de rãs, chamadas de rãs gigantes, ou sapo gigante, ou rangolias, que são principalmente encontradas na África, né, no continente africano, que são animais incríveis, né? Eles podem atingir a mais de 70 centímetros, 80 centímetros. Você vai dizer, pô, professor, mas 80 centímetros é mais alto que um bebê. Sim, elas são maiores do que bebês, né? Algumas atingem tamanhos quase o tamanho de algumas crianças, como é que você vê nessa foto, né, central aí, tá? Então, são espécies muito interessantes, né? E que são inclusive consumidas, né? Porque produzem uma quantidade de carne muito grande, principalmente nas patas inferiores, né? A ranicultura usa principalmente a musculatura femoral, né? E do gastrocnêmio, né? Que são a musculatura da coxa e da batata, né? Que é onde você consegue tirar a maior quantidade de carne, certo? Então, as rãs, elas são animais interessantes, que são anuros também, só que não têm defesa química e a gente vai encontrar esses animais principalmente em regiões mais próximas da água, né? Enquanto os sapos a gente pode encontrar em regiões distantes de corpos d'água, as rãzinhas a gente vai encontrar em regiões geralmente próximo, nas margens, né? Ou próximo de onde você tem um corpo d'água, seja ele perene ou não, né? Seja um lago permanente, ou seja, por exemplo, um lago estacionário que aparece na época das chuvas, né? Mas, em geral, são espécies que vão ficar mais próximas das regiões úmidas, né? A gente vai ver, por exemplo, que a boa parte das espécies foram selecionadas na água, apresentando algumas adaptações, tais como membranas interdigitais, principalmente nas patas posteriores mais evidentes, certo? Tudo bem. Então, e as pererecas, né? Pererecas, na verdade, são pequenas rãs.
Só que são rãs peculiares, porque lembra que naquela primeira aula lá, eu estava dizendo que os biólogos brasileiros tiveram que criar uma nomenclatura para poder se referir a esses animais, em inglês, por exemplo, de tree frog, né? O que seria isso? Os sapinhos das árvores, né? O que seriam esses sapinhos ou rãzinhas das árvores? Na verdade, essas pequenas rãzinhas, melhor seria dizer rãzinhas das árvores, né? São organismos que eles são anuros, são rãs, por quê? Porque não tem defesa química. Esses organismos não vão apresentar glândulas de veneno distribuídas na pele, mas elas têm um habitat muito especial, que é qual? É conseguir grudar tanto no caule quanto nas folhas das árvores, né? E como que elas fazem isso? Porque elas têm desenvolvido na ponta dos dedos discos adesivos. Esses discos adesivos são adaptações, obviamente, junto com o tamanho delas. Então, enquanto sapos podem ter tamanhos grandes, tamanhos pequenos, como os dendrobatídeos, que não atingem mais que 5 centímetros, as rãs podem ter tamanhos muito grandes, algumas com tamanhos pequenos, né? As pererecas são rãs, em geral, pequenas, né? Elas, algumas grandes, tais como as filomedusas, como essa da foto central aí, elas podem, com as patas esticadas, atingir até uns 10, 12 centímetros. Mas, em geral, elas atingem menos do que isso. Algumas com tamanhos bem diminutos, atingindo uns 2 centímetros com as patas esticadas, né? Então, são bichinhos pequenos que, por causa do tamanho, sofrem pouco com efeito gravitacional. Então, é claro que se um bicho tivesse, né, um tamanho muito grande, seria impossível que ele conseguisse segurar o efeito da gravidade para poder grudar na parede ou para grudar numa folha. Porque como é que eles funcionam, né? Se a gente observasse um corte na região dos discos adesivos, a gente ia descobrir que esses discos adesivos, eles não são, na verdade, uma ventosa, né? Eles não grudam, eles não ficam grudados. Eles são, na verdade, regiões dotadas de pequenas placas bastante planas que são umedecidas por glândulas que ficam entre essas pequenas plaquinhas. Imagine que você pegasse, todo mundo já viu que se você pega duas réguas, duas superfícies planas, e coloca uma gota de óleo, uma gota de líquido entre elas, elas grudam. É assim que a lâmina, por exemplo, a lamínula gruda na lâmina quando você vai montar uma lâmina no microscópio, né? Existe um efeito associado com a tensão superficial da água, né? Do líquido. Então, encostou duas superfícies que são planas, se tiver uma lâmina, né, de líquido ou de óleo entre elas, elas tendem a grudar, né? É um efeito físico-químico, né? Na verdade, essa estrutura ocorre no nível de cada plaquinha. Esse fenômeno está acontecendo no nível de cada plaquinha no disco adesivo. Então, cada plaquinha sofre um efeito desse, de tensão, que gruda ali. Por quê? Porque como as glândulas de muco estão produzindo uma substânciazinha mucosa, que ela é meio líquidazinha, ela umedece a superfície plana. Agora, imagine que você tem milhares dessas pequenas plaquinhas planas e o somatório do efeito de cada plaquinha é gerar um efeito de adesão. Então, eles conseguem grudar e se aderirem às superfícies lisas, né? Mas é claro que há um limite, né? E a própria seleção natural testa isso. Eles conseguem, obviamente, também, eles têm os dedos, né, bastante ágeis. É claro que eles conseguem, inclusive, grudar em galhos também, em superfícies que não são exatamente planas. Mas em folhas, por exemplo, somente com a adesão dos discos adesivos na ponta dos dedos, das duas patas, eles conseguem grudar. Por isso que eles grudam no banheiro. Professor, eles grudam na parede no azulejo, né? E no vaso. Na chácara, eu fui tomar banho e tinha uma pererequinha grudada lá. Então, por causa desse mecanismo, certo? Se tiver muito seco, eles tendem a cair, né? Mas se tiver uma certa umidade, né? Aí eles conseguem grudar belezinha. Então, as pererecas são espécies que a gente vai perceber que serão representadas principalmente na família Ilidae, de rãs que
que têm um habitat muito específico. Elas são arborícolas. Então, você tem uma grande quantidade de espécies de pequenas rãs. Não produzem veneno? Não. Via de regra, não tem defesa química. Mesmo aquelas que são coloridas, mas essas colorações, tais como esse exemplo que está aí, não são aposemáticas, né? São colorações menos aberrantes e as partes, na verdade, coloridas não ficam expostas. Elas só se expõem em determinados períodos, né? No caso dessa rã aí, muito provavelmente uma rã macho, que ela é bastante colorida por um outro motivo, não defesa, né? Mas por causa de seleção sexual. E ela expõe essas partes em algumas situações. Agora, são organismos muito bem distribuídos, né, em todos os lugares em todos os biomas brasileiros, na América do Sul a gente vai encontrar esses organismos, mas eles têm uma distribuição muito boa, principalmente na Mata Atlântica, na floresta equatorial e também nas matas e florestas do centro-oeste. As matas de galeria, né? As matas ciliares, né? As matas de interflúvio, mas principalmente matas ciliares e matas de galeria. Né? Por isso que a preservação de matas de galeria no bioma dos cerrados é tão importante, né? Porque elas são remanescentes vegetais que acompanham corpos d'água e que são fundamentais, né? Porque elas agregam uma biodiversidade muito boa, porque as matas ciliares, elas criam um bolsão de mudança climática, né? A temperatura, a umidade muda próximo dos corpos d'água, né? E isso favorece a existência de grupos que não ocorreriam, por exemplo, nos campos abertos, tais como anfíbios e principalmente ilídeos, né? As pererecas que ocorrem, essas pequenas rãzinhas arborícolas que ocorrem dentro dessas matas, certo? Então, é um grupo interessante. Então, é o seguinte, ó, nós entendemos, desde lá de trás, né, que se nós fôssemos, né, pensar nos grupos de anuros, é claro que isso não torna ninguém especialista em anfibiologia. Nós temos que ter uma noção de que nós, por exemplo, no bioma do Cerrado, já conseguimos identificar sapos, rãs e pererecas diferentemente e associar com algumas famílias. A família Bufonidae e Dendrobatidae são as duas famílias mais importantes, ou que a gente tem maior evidência delas, que a gente chamaria de sapos, né? A família Ilidae é a família na qual nós temos a maior parte das espécies de pererequins. Essa lista que está sendo mostrada é, inclusive, uma lista extraída de um livro de um grande amigo meu, o professor Rogério Bastos, que trabalha na zoologia da Universidade Federal de Goiás, e escreveu um livro com base em espécies que foram identificadas e, inclusive, descritas na região de Silvânia, na reserva ecológica na Fona, né, de Silvânia, e que estão descritas numa bibliografia. Entretanto, eu estou deixando isso aqui como uma forma de caracterizar de maneira genérica. Mas existem alguns gêneros que estão aqui, cujo nome, numa revisão mais recente assim de 2008, 2007 ou 2008, não me engano, feita pelo IBAMA, publicada pelo IBAMA, alguns desses gêneros já mudaram, né? Então, a gente vai ver uma listagem, na verdade, mais recente, onde a gente vai poder trabalhar com uma nomenclatura um pouco mais recente. Mas muitos dos artigos que a gente vai encontrar, né, nos periódicos que publicaram artigos de 2000 para frente, né, até 2010, talvez, a gente vai, até depois, acredito eu, a gente vai encontrar artigos onde se encontra ainda determinados gêneros ainda com essa nomenclatura antiga, né? Entretanto, as famílias, elas ainda podem ser usadas como referências, né? A família líder é ainda a família mais importante, com um maior número de espécies de pequenas rãs que a gente chamaria de pererecas, né?
E a família Leptodactylidae é uma família muito importante também, principalmente no Centro-Oeste, onde a gente vai ter rãs que são muito específicas, né? Tais como a gia, né? Que é chamada também de rã-pimenta, pertencente à espécie Leptodactylus labirínticos, né? Que é muito característica, né? O pessoal da roça gosta muito. Hoje a gente não poderia dizer que gosta, porque é proibido, mas gostava muito de matar esses bichos e comer, né? Assim como a rana catesbiana, a rã touro é utilizada na gastronomia, a gastronomia popular utilizava as rãs pimenta para alimentação, né? Então a gente vai ver que é possível a gente ter uma noção, né, não só da estrutura da diferença de hábitat entre sapos, rãs e pererecas, mas que nós temos alguns grupos específicos onde a gente conseguiria diferenciar esses três modelos de anuros, né? Certo? A gente vai ver, por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos, né, de bufonídeos, nesse livro, nesse pequeno guia, né, de identificação de anuros, de anfíbios anuros, que foi feito pelo professor Rogério Bastos. A gente tem alguns exemplos, né, de bufonídeos, né, alguns bufos que a gente vai ver que podem ser encontrados, né, na região do bioma do Cerrado, né, e são sapos típicos, né, onde a gente observa nitidamente as estruturas, né, a pele é mais áspera e a estrutura das glândulas paratóides ou parótidas, né. Aqui você tem alguns representantes de ilídeos, né, que alguns desses gêneros já modificaram um pouco, mas são pequenas pererecas que têm ampla distribuição na região do Cerrado, né. Então a gente vê vários representantes de gêneros antigos, tais como o gênero Ila, né, e alguns outros gêneros, aplastodiscos e outros gêneros que vão aparecer aí, e que são representativos de espécies bastante pequenas, que são dotadas de discos adesivos, né. E aqui a gente tem alguns exemplos de ilídeos, né, outros ilídeos, né. As filomedusas, que são grandes, né, são aquelas que é o segundo é a segunda é o segundo exemplar, né, na coluna da esquerda de cima para baixo aí, mais verdinho, que são alguns dos exemplares de pererecas grandes, né, pererecas maiores assim, mas não muito grandes, uns 10 centímetros com as patas esticadas, né. Algumas dessas outras aí atingem tamanhos pequenininhos, que não chegam nem a 2 centímetros, né. E a gente pode ver aí alguns exemplares também de leptodactilídeos, né, tais como que são as rãs, né, as rãs selvagens. É claro que você está vendo aí que existem algumas dessas rãs que têm a pele um pouco mais áspera, né, mas elas não têm defesa química em geral e elas são diferentes, estão mais adaptadas em regiões mais próximas do ambiente aquático, né. A gente vai ver aí que a, a espécie Leptodactylus labirínticos, né, que é essa primeira da coluna da direita, na região superior aí, é chamada rã-pimenta, né? Atinge tamanho médio, né, do tamanho de sapos, inclusive, né, é uma espécie grande e que muitas pessoas matam aí no mundo natural porque tem medo deles, porque acham que eles são sapos. E, na verdade, sequer são sapos, né, são rãs e não tem sequer defesa química, né? Então, eu espero que isso produza um pouco de conhecimento mínimo para que a gente desmistifique um pouco essa questão aí dos anfíbios serem animais muito perigosos e muito, né, e que a gente deve ter nojo, asco, medo deles, né? Na verdade, quanto mais a gente tende a ter asco e medo e aversão a coisas que a gente desconhece, né? E quanto mais a gente conhece os anfíbios, os anuros, para falar a verdade, mais a gente vai se apaixonando por eles, certo? Eu acho que isso cria uma caracterização básica geral para para essa ordem principal, certo, pessoas?